Eu lembro que no domingo eu mandei mensagem para ele, falei, pastor, recebeu um convite para pregar. Grava aí. E ele foi claro e objetivo comigo, mas ele falou por amor. Como um pastor que cuida da sua ovelha, ele falou não. Confesso aos irmãos que na hora que eu escutei o não, aquilo entristeceu meu coração quando eu conheço com ele. Mas ele foi claro e objetivo no final do que ele falou para mim. Primeiro você tem que levar o pão em casa, para depois levar fora. E como que eu poderia levar a palavra fora se não tinha levado nem aqui dentro de casa? Porque é aqui que eu congrego. Então ele falou pelo amor. Ele falou como um pastor que cuida da sua ovelha. Mas, para não me estender, irmãos, Mateus 14, versículo 22. Os irmãos que podem. Os irmãos que acharam, digam amém? Amém. Irmãos, é assim, vamos lá. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegando lá à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, e não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo para as águas, andar sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidais? E quando subiram para o barco acima, acalmou o vento, e então aproximou-se o que estava no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram todos os que estavam enfermos. Eu vou me permanecer até o versículo 35. Irmãos, o que me relata nessa palavra, que ela me chama a atenção, é que no versículo 22, logo no início, Jesus dá uma ordem aos discípulos. Porém, sabemos que Jesus era muito próximo dos discípulos. Porém, a amizade, porém, o relacionamento que Jesus tinha com os discípulos com Jesus não impediu que Jesus desse uma ordem para com eles. Acima de tudo, Jesus deixou claro que a ordem dele tem que ser cumprida, que aquilo que ele fala tem que ser acatado. E nesse contexto, há algo interessante que me chama a atenção, é que não era da vontade dos discípulos irem para o barco, mas o que mais me chama a atenção é a obediência dos discípulos para com Jesus. Eles obedeceram uma ordem que Jesus deu. E o princípio de todo cristão que vive uma vida digna com Cristo, uma vida reta com Cristo, é a obediência. E eles obedeceram. Mas algo também que vai nos permanecendo firme na palavra e que vai nos levando mais profundo nessa passagem é que Jesus, no versículo 23,
Mas isso não impediu Jesus de ter algo importante: intimidade e relacionamento a sós com o Pai. Ele foi só porque ele queria ter intimidade e relacionamento para com o Pai. E o que é mais importante disso? Jesus, ele nos mostra que para ter relacionamento com ele e intimidade tem que ter prioridade, não é tempo. O tempo é muito grande para nós, sendo que nós temos que ver aquilo que está ocupando a nossa prioridade. Muitas das vezes nós acordamos e vamos vendo o celular e nos damos conta nem vamos orar, vamos falar com o Senhor. Então a questão da prioridade, não estamos tendo prioridade para com Deus. Então que isso fique muito claro para nós nessa noite, que nós devemos ter claramente prioridade. O Senhor ele tem que ser prioridade na minha e na sua vida. Se não tiver prioridade, alguma coisa de errado vai dar errado no caminho. Então que nessa noite possamos guardar isso ao nosso coração. E no versículo 25, algo que Deus toca o meu coração profundamente, que a quarta vigília da noite se trata do período de 3 horas da manhã. 3 horas da manhã é um período na qual para muitos é momento de dormir, mas para outros é momento de boca no pó, joelho no chão e estar orando ao Senhor. É intimidade, é prioridade. Então o que Deus fala muito no meu coração nesse momento é o nível de intimidade que gostaríamos de ter para com o Senhor. Se você quer ter intimidade, você vai ter que botar o Senhor como prioridade. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que hoje eu passei um dia muito nervoso, porque é a primeira vez levando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mas eu confesso para os irmãos que feliz é aquele que foi chamado para levar a palavra do Senhor. Aleluia. Porque se eu estou aqui, é pela graça e misericórdia do Senhor sobre minha Glória a vida. Deus. Porque desde o dia que eu entrei nessa igreja pela primeira vez, algo foi transformado na minha vida. A essência de sentir a presença do Senhor foi diferente. E aqui eu me encontro. Irmãos, no versículo 26, os discípulos já se encontram num estado de preocupação. O mar está revolto, tudo muito preocupante. Mas deixa eu falar algo para os irmãos. O que tira a sua paz, o que tira você do nível de segurança diante de Deus, não passa sobre os pés do Senhor. O que tem tirado a sua paz, não passa dos pés do Senhor. O Senhor está falando, aquilo que está te aterrorizando está embaixo dos meus pés. Não passa sobre os meus pés, porque eu tenho controle de tudo. Glória a Deus. Irmãos, vocês me perdoam se em algum momento eu falhar, mas sabemos que falhar é humano. Né? Mas no versículo 27 diz assim: Jesus, porém, me falou, logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Meus irmãos, no meio da tempestade você pode até não ver Jesus, mas se você ouvir a voz dele, já resolveu tudo. Você não vai precisar de mais nada. Se você ouvir a voz de Jesus, resolveu todos os seus problemas. Porque se entende que nós queremos ver Jesus, e isso é muito louvável, nós queremos ver Jesus. Mas Jesus está no caminho para você nessa noite. Se você ouvir minha voz, é o suficiente para a sua vida. Porque a ordem dele, quando é dada, é cumprida. Então, que nós possamos ficar com essa mentalidade de entendimento. Você pode, no meio da tribulação, não ver Jesus. Mas Jesus está falando. Se você ouvir minha voz, é o suficiente para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Para não me alongar muito, mas para fazer algo mais resumido, né? Porque a hora também já se passa.
O que me chama a atenção nessa passagem toda, irmãos, é que a obediência dos discípulos, ela diz algo muito importante. E você pode me perguntar o porquê a obediência gerou algo tão importante para com eles. No meio da tempestade, se você tiver obediência, vai correr tudo bem. Porque sua obediência com Jesus não vai alterar o fator de que você vai passar por tempestade na vida. Porque a palavra diz em João 16:33: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci. Glória a Deus, aleluia. Nós devemos ter bom ânimo, porque com ele podemos vencer também. Então, se tratando desse período, vamos compreender a palavra no sentido de que obedecer a Jesus é um mandamento básico para a nossa vida. Para mim, o primeiro mandamento é a obediência. Né? Mas vamos compreender que o fato de obedecer não vai alterar o fator de tribulações e dificuldades que vamos passar no caminho. Sendo que é melhor você passar tribulação, é mais fácil você passar por tudo isso na sua vida, mas você tendo um entendimento que você está em obediência. Você pode estar no barco, você tem obediência, está tudo acontecendo em volta de ti, mas você tem certeza que quem está no barco é Jesus contigo. Então nada pode tirar o controle sobre as mãos de Deus. Se Ele falou, eu estou contigo, Ele está contigo. Então você tem que acalentar o seu coração, relaxar. Eu sei que é difícil, mas você tem que entregar na mão do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ele não é fiel para que ninguém nem ficou para que se arrependa. Mas a palavra de Deus, ela nos traz muito conhecimento, né? E isso vai nos trazendo a vontade e a essência de querer aprender cada vez mais. Irmãos, o importante da nossa caminhada é compreendermos que dificuldades, que coisas que vamos passar podem nos deixar tristes na nossa caminhada, mas temos que compreender que no meio dessa caminhada, o único que sempre estará de mãos estendidas para nós é Jesus. O seu marido pode falhar contigo, sua esposa pode falhar contigo, seus filhos, mas quem não falhará contigo é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus diz para mim e para você nessa noite: eu estou contigo. Glória a Deus, Porque aleluia. eu tenho na pregação, quando a mulher falou comigo, as mãos amigas de Jesus. Mas, para entendermos a parte final desse título, Pedro, ele vai ao encontro de Jesus. O foco de Pedro é Jesus. Enquanto ele está olhando para Jesus, está tudo acontecendo perfeitamente. Ele está andando sobre as águas. Mas Pedro começa a olhar para o lado. Começa a se preocupar com o que está acontecendo do seu lado. E ele perde o foco. Mas quando você perde o foco em Jesus, com certeza você vai afundar. Se você não focar em Jesus, você vai afundar. Então vamos compreender que Pedro diz: mestre, me ajude. Né? Ele pede que o Senhor ajude ele. Né? E o Senhor vai lá e pega ele pelas mãos. Para não me alongar, irmãos, pela questão do horário, eu vou falar de grande importância para a vida dos irmãos. A mão amiga de Jesus não se encontrou somente com Pedro no momento da tribulação. A mão amiga de Jesus estava com os discípulos desde quando ele deu ordem para que eles entrassem no barco.
Então, se Jesus falar, vai lá, pode ir, porque a vitória é garantida. Glória a Deus. O inimigo pode se revoltar, ele pode fazer de tudo, mas pode ter certeza que o Senhor está lá. Então, que possamos ficar com essa mensagem no nosso coração, que possamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Porque o Senhor, que falou com os discípulos dando ordem lá no início, também foi o mesmo que estendeu a mão para Pedro. Mas não vamos confundir as coisas. Ande em obediência. Porque o que Pedro fez foi talvez querer fazer algo do jeito dele, por não crer naquilo que Jesus tinha ordenado. Mas compreendemos que a mensagem nos traz assim, porque foi a verdade. E a verdade, ela é única. É a palavra de Deus. Glória. Então que nós possamos ficar com essa mensagem no nosso coração. A mão amiga de Jesus está estendida para você. Aleluia. Sempre vai estar estendida para você. Mas entenda, é melhor ela estar estendida para você em obediência do que em sacrifício. Porque a obediência é o que Deus exige de nós. Porque o sacrifício foi feito na cruz do Calvário. E assim eu agradeço a Glória a Deus Deus. em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e glória Glória a Deus, oremos, soberano Deus e eterno Pai, Deus. Pai, eu quero te entregar essa noite teus filhos em tuas mãos, Senhor, que nós possamos, Senhor, voltar, Senhor, para os nossos lares, Senhor, em paz, em segurança, Senhor. Joga por terra, Senhor, toda a obra, Senhor, do maligno, Senhor. Continua guardando, Senhor, este lugar, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a tua boa mão amiga, Senhor, venha estar, Senhor, conosco a todo tempo, Senhor. Louvado e agradecido seja pelo santo nome, ó Pai. São essas bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as forças e comunhão do Espírito Santo estejam por todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Digam Amém. até aqui. Eu estou, Senhor. E por isso, Estamos alegres. terminado esse culto, a Deus abençoe, em nome de Jesus.